Oi, pessoal do terceiro ano. Vamos falar um pouquinho sobre o espaço geográfico brasileiro na nossa segunda aula de geografia. O Brasil, ele possui uma extensão de 8.516.000 quilômetros quadrados e é dividido em 5 regiões. Olha o mapinha aqui da nossa região, né? Nosso país. A gente tem a região norte, que é a mais extensa, tem 7 estados. A gente tem a nordeste, que é a terceira maior e tem 9 estados. E ela é maior em número de estados. A gente tem o centro-oeste, tá? Que tem quantos estados? 1, 2, 3 e 4. A gente tem o sul e o sudeste, tá, pessoal? No nosso país, que tem dimensões continentais, né? A região norte é a mais extensa. A gente tem o Acre, tem o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia e Tocantins. E a maior região territorial do país, tá? E a gente tem os dois maiores estados do Brasil, que é o Amazonas e o Pará. Olha aqui o tamanho deles, tá? Ela tem 3 tipos de relevo, basicamente: planície, depressão e planalto. Então, são várias altitudes. E grande parte dessa região tem uma topografia plana, tá? E vários rios vão escoar de forma tranquila e lenta. A gente tem a floresta amazônica, que é o principal destaque da região. A gente tem uma vegetação ali de mangue também. E um cerrado lá no extremo sul, tá? Tem também o Pico da Neblina, que é alto também, é encontrado lá no Amazonas. No clima, a gente tem clima equatorial com temperatura elevada e muita chuva, tá, pessoal? A economia é baseada no extrativismo vegetal e na agricultura. A gente tem a pecuária bufalina, que é de búfalos, tá, pessoal? Lá em Roraima, também na ilha de Marajó. A gente tem a Zona Franca de Manaus, que é o principal polo industrial da região, e produz lá muitos eletrônicos, relógios e eletrodomésticos, tá? A gente tem ainda a exploração de minério de ferro, ouro e cobre lá na Serra do Carajás. Em relação ao turismo, temos várias belezas naturais que vão chamar atenção, principalmente na floresta amazônica, tá? E temos lá o ecoturismo, né? Como o mercado de ver o peso lá em Belém também. Tem o Museu Paraense lá, tem o Teatro da Paz, tem o Teatro do Amazonas, então vários outros atrativos além do ecoturismo, tá? E a região Nordeste, que meu sotaque não engana, né? A gente é a maior região do país em número de estados. A gente tem a Bahia, a gente tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. E não é pertinho, tá, pessoal? É uma andada para chegar lá em cada um deles, tá? Não é assim muito pertinho não, como a gente pensa. É o terceiro maior complexo regional do país e ocupa 18,2% da área total, tá? A gente tem planaltos extensos lá, como o Planalto da Borborema e a Bacia do Rio Parnaíba, que fica lá na Bacia do Rio Parnaíba, tá? Tem áreas altas, tem as chapadas, como a Chapada Diamantina, tá? Tem o Pico do Barbado, que é alto também. Tem ali Planalto do Araripe, entre Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba também. Tem algumas depressões, onde estão lá o sertão, e temos planícies litorâneas. Na maior parte do ano, o clima é semiárido lá no sertão, tá? Tem pouca chuva e baixa umidade. Também tem clima tropical, onde tem chuvas bem definidas, e equatorial úmido é encontrado em algumas partes do Maranhão, que chove muito, tá? A economia do Nordeste é diversificada. A gente tem turismo nas regiões litorâneas, tem pecuária, tá? Tem indústria também em grandes cidades, principalmente lá no polo petroquímico de Camaçari. Temos de tecelagem também, temos o distrito industrial de Ilhéus, tá? Tem o complexo de Suape também, tem vários polos industriais lá, tá? A gente também tem produção agrícola, principalmente com cana-de-açúcar, tabaco, caju e algumas frutas, como cacau, acerola, uva e manga, tá? E caju. No turismo, a gente tem também várias cidades litorâneas que têm infraestrutura turística, como aeroporto, hotel, pousada e parque, muitas praias com belezas naturais, tá? Lá na região centro-oeste, a gente tem Goiás, tem nosso Distrito Federal, né? Tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, não confundam, porque o pessoal não gosta, tá? A gente tem a segunda maior região do país em superfície territorial, perde só para a região norte, né? Mas só que é a menos populosa, tá? Tem a menor densidade populacional, então vai ter concentração urbana em alguns lugares e grandes vazios demográficos, ou seja, lugares com poucas pessoas, né? Então, a gente tem relevo de poucas altitudes,
A vegetação é formada pela floresta amazônica, cerrado e tem o complexo do Pantanal. O clima é tropical quente e chuvoso, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul. E a característica mais marcante desse clima quente é porque o verão é de chuva entre outubro e abril e tem um inverno seco, tá? E a gente tem 3 unidades distintas ali para o relevo. A gente tem o Planalto Central, que é um grande bloco rochoso, que é formado por rochas cristalinas. A gente tem algumas camadas de rochas sedimentares, tá? Existem trechos em que as rochas cristalinas vão aparecer livres dessa cobertura e vai ter um relevo ondulado ali, tá? Temos as chapadas e as serras. Já no Planalto Meridional, a gente vai até a região sul, tem Mato Grosso do Sul ali, Goiás, tem solos mais férteis, tá? Terra roxa, tá? No Pantanal, a gente tem o quê? Planície inundável, tá? Que ele tem uma depressão ali entre o Planalto Central e Meridional e tem a planície do Pantanal, que é inundada pelo Rio Paraguai. Em relação à economia, né? A gente tem o quê? A agricultura, que é grande destaque, já supera, né? O extrativismo vegetal e mineral. Temos pouco expressiva atividade industrial, só que o que chama atenção é o polo agroindustrial, né? Então, temos indústrias farmacêuticas também e temos a Hyundai lá. E o turismo, a gente tem o complexo do Pantanal, né? Que tem destaque lá pelas belezas naturais. Tem a região de Caldas Novas de Goiás, né? E algumas cidades que têm uma arquitetura colonial lá diferencial. E o principal ponto lá é Brasília, né? Que é a nossa capital. Na região sudeste, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a menor região do país, só que a mais populosa, tá? Por causa lá de São Paulo, tá? E a gente tem grandes metrópoles, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente encontra 4 tipos de relevo lá. A planície costeira, tá? Que tem... vai variar muito, tem grandes baixadas, tem estreitos, tem área de contato, a gente tem restingas, que são aqueles terrenos arenosos e salinos que são bem próximos do mar, tá? A gente tem serras e planaltos, né, que tem a Serra do Mar, tem a Serra da Mantiqueira, tem a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, são serras bem conhecidas. A gente tem depressão periférica, tá, que é localizada entre o Planalto do Atlântico Sul e o Planalto Arenito Basático, né? Que a gente tem terras bem férteis lá. A gente tem o Planalto Arenito Basático, que tem esse nome porque tem a presença de arenito, tá? E basalto lá. No clima, a gente tem o quê? Clima tropical, tropical de altitude, subtropical e litorâneo úmido, tá? Lá nas baixadas, o clima é tropical. O clima subtropical lá no estado de São Paulo, que tem chuvas bem distribuídas durante o ano. No norte de Minas Gerais, a gente tem aquele clima semiárido, quente, tá? E menos úmido. E só a gente sofre muita influência da temperatura lá por causa da posição geográfica. Então, tem latitude, relevo, tem região ali do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais e no Espírito Santo, que o clima é mais quente. E lá na Serra do Mar, a gente tem uma maior umidade, porque vai barrar as passagens de vento, tá? A economia vai ser bem forte, bem diversificada, porque a maior região geoeconômica que a gente tem no país, principalmente lá em São Paulo, que é o centro econômico e financeiro aqui da América Latina, né? A agricultura e a indústria são bem desenvolvidas, só que o setor industrial lá representa 70% do PIB do nosso país. É uma região rica, só que o grande problema é a desigualdade social, tá? Porque o desenvolvimento lá não é uniforme. E nasce em todas as partes da região, né? Então, tem lugares que tem a melhor atendimento médico hospitalar do mundo e lugares que as pessoas morrem porque não tem vaga nos hospitais, tá? Então, a base econômica lá do Sudeste é a indústria. 90% da população vive e mora na cidade, tá? E a facilidade da vida urbana, tudo tá lá em SP, tá? E nesse contexto, o que é que a gente tem? Vamos lá, ramos industriais, naval e petrolífera lá em Rio de Janeiro, Espírito Santo, automobilística e siderúrgica lá em São Paulo, petroquímica, que tem também muitas refinarias no RJ, São Paulo e Minas Gerais, e celulose também, tá? Lá no Espírito Santo. O turismo é ligado nas áreas econômicas e culturais, né? Grande parte da atividade econômica da região do Rio de Janeiro é o carnaval, né? São Paulo a gente tem o potencial urbano e tem vários pontos turísticos.
No Espírito Santo a gente tem as praias. E em Minas Gerais tem a culinária, né? E as cidades turísticas, que tem cidades históricas, né? Tem aquela arquitetura característica lá bem bonita da região, tá, pessoal? E vamos falar da nossa região sul, né? A gente tem o Paraná, tem Santa Catarina e tem o Rio Grande do Sul. É a menor das 5 regiões, né? E da maior característica lá foi a colonização dos europeus e a diversidade social e econômica, né? O Paraná tem ali a Mata da Araucária, que é uma das florestas mais importantes aqui subtropicais do mundo. Faz fronteira com a Argentina. Tem o Parque Nacional do Iguaçu, né, que foi declarado Patrimônio Nacional da Humanidade. A gente tem fronteira com o Paraguai também. Tem a hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do planeta. Nosso estado, Santa Catarina, é o menor e o menos populoso, tá? Tem clima subtropical. Tá? E tem 4 estações bem demarcadas ao longo do ano, né? Eu não senti muito bem essas estações demarcadas, não. Eu sinto muito calor no calor e muito frio no frio. A vida que segue. O estado vai possuir o quê? Muita influência dos imigrantes alemães e italianos. A capital é Florianópolis e o estado tem o quê? Polo turístico, econômico e cultural, tá? O Rio Grande do Sul vai ser o maior e mais populoso dos 3 estados, né? Fica lá no ponto mais extremo do país, a gente tem o Arroio do Chuí lá. O clima é temperado, o relevo é diversificado, a gente tem planícies litorâneas, planaltos e depressão. Os principais colonizadores foram os italianos, tá, pessoal? O relevo da região é diversificado lá, tem planícies, depressões e planaltos. A gente tem o local mais alto do Paraná, né? Que é o Pico do Paraná, é o lugar mais alto da região, que é o Pico do Paraná. A vegetação é rica, tem a Mata dos Pinhais, a Mata das Araucárias, tem Mata Atlântica, tem as gramíneas lá no sul, que é os pampas, né? E tem o clima tropical, e na região sul a gente tem um clima subtropical ali, tá? Que é mais frio em comparação ao tropical, que pode ocorrer geadas. Mas em algumas cidades de Santa Catarina também ocorre, tem até a neve também, né? Economia, com relação à economia, a gente tem indústria de transformação, tem indústria automobilística, indústria têxtil, alimentícia, tá? A área de serviços também é muito importante, principalmente de turismo, a gente vê lá em Balneário Camboriú também, né? Agricultura, a gente tem pequenas propriedades com trabalho familiar e policultura, tá? E a segunda mais industrializada do país só fica atrás do Sudeste, tá? A gente tem uma produção industrial variada, né? E tem muitas indústrias siderúrgicas, químicas, de bebidas e têxtil, tá, pessoal? A gente tem lá Caxias do Sul, tem Pelotas, tem Lages, tem Blumenau, Chapecó e outras cidades, né? O turismo é diversificado. A gente tem o quê? O Parque Nacional do Iguaçu, fica lá nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. A gente tem as praias do litoral catarinense, né? Bombinhas, Balneário Camboriú, Itapema. A gente tem o turismo de inverno na Serra Gaúcha, né? E também aqui na Catarinense, né? Tem São Joaquim, tem Urupema, que o pessoal vai, Urubici, que é bem frio, né? Eu não sei porque eu nunca fui, mas passou no jornal, então eu acredito que é bem frio por lá. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo, pessoal. Até a nossa próxima aula.